Vamos repercutir essas entrevistas, a saída da atriz Regina Duarte da Secretaria da Cultura com o músico e escritor Lobão. Lobão, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez no Visão CNN. Eu queria que você fizesse, sim, uma avaliação da saída da atriz Regina Duarte da frente da Secretaria de Cultura, mas eu já queria que você fizesse o contrário, falando um pouquinho da possível entrada do Mário Frias nesse local. Boa tarde a todo mundo, pessoal da CNN. Bem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vejo como. Eu vejo esse governo como um governo perdido já. Ele é um governo que já deveria ser deposto do presidente. O presidente já cometeu crimes contra a humanidade. É um governo que tem uma cartilha ideológica muito explícita com essa coisa de guerra cultural. E um governo cuja proposta eleitoral foi justamente combater essas as pulsões ideológicas aí da esquerda. Eles estão fazendo mais ou menos, talvez, bem pior. Também tive contato desde que o presidente foi eleito, o Osmar Terra veio falar comigo para saber sobre a coisa da cultura, não sei o quê. E eu deixei claro a eles que não seria uma boa ideia entabular um revanchismo na cultura, né? Era uma hora de congregar as pessoas, os artistas, criar uma classe média ampla da cultura e transformar a cultura numa indústria cultural, né? Visas para o Brasil, etc. E tal. O que me foi passado, assim, a minha impressão, foi justamente o contrário. Eles têm definitivamente uma coisa de guerra cultural, e nessa guerra cultural, na cabeça desses caras, eles pretendem, isso está muito claro, aniquilar de um nível bem Mao Tse-tung mesmo, assim, tipo evolução cultural, tudo o que eles não entendem por o que seja alta cultura. Muito embora também nunca tenham explicitado o que seria essa tal da alta cultura. O fato é que nos deixa bem claro, desde o primeiro dia de governo, que eles não querem absolutamente dar nenhum tipo de apoio para a cultura espontânea que é praticada no Brasil, né? E era o que deveria ser a Secretaria de Cultura, deveria simplesmente abraçar todas as manifestações culturais no Brasil e não ficar direcionando para A, B, C, D ou F, G, H. E o que acontece é isso. A própria entrevista da Regina Duarte aí para a CNN, eu ouvi, eu fiquei estarrecido, porque justamente ela, desde o início da pandemia, não deu a menor ajuda, nem apoio, auxílio, nenhum plano, né, no Fundo Nacional de Cultura, nada que pudesse mitigar o sofrimento da classe artística, né? Nós temos assim, milhares de artistas que vivem de shows em bares, em boates, em nightclubs, churrascarias, hotéis, tá? Isso, e fora artistas que pagam o seu dia a dia com shows, né? Tem pessoas que não têm casa própria, que não têm, que tem o seu cotidiano todo pautado pelo volume de shows que fazem. Isso artistas. Vocês veem compositores que estão sendo dizimados. Nós perdemos mais de 40% da receita de compositores porque aquela coisa absurda do Ministério do Turismo albergar a Secretaria de Cultura, quando o turismo e a cultura têm objetivos conflitantes. Então, o turismo, através do Ministério do Turismo, cortaram nossa receita de hotéis, navios de cruzeiro, restaurantes, etc. E abalou, minou toda a receita dos autores. Vocês veem o Aldir Blanc, ele, 3 semanas antes de morrer, estavam fazendo vaquinha para o Aldir Blanc entrar num hospital. Né? E o Aldir Blanc é top de linha, né? Um dos maiores compositores, mais profícuos compositores brasileiros, está nessa situação. Agora, vocês imaginem os milhares e centenas de milhares de músicos, artistas, atores que estão aí sem o menor auxílio do Secretaria de Cultura, né?
Então, isso é um absurdo, né? Vem a Regina Duarte fala do pum do palhaço. E a única coisa que ela fez, que ela conseguiu mostrar, foi ter pago a luz dos circos, né? Como se o underground ou a necessidade simplesmente estivesse dentro do setor do circo. Isso tudo revela apenas essa face de revanchismo em que o governo se pauta até para o público em geral. Eles estão retendo R$ 600 para todo mundo. Parece que tem um espetáculo sádico no governo, né? E a situação está terrível. A Regina Duarte, eu cantei a pedra desde que ela veio para o governo, que era uma questão absolutamente previsível, de que ela ali era uma cortina de fumaça cor-de-rosa para atenuar aquela performance horrorosa do Roberto Alvim, e ela vem depois, a única coisa substanciosa que ela fez foi aquela entrevista desastrosa que ela deu para a CNN, e aí foi a pá de cal. Não só ela virou apenas uma inocente útil, uma idiota útil, ela se tornou uma pessoa publicamente perversa, publicamente má, cruel. E então é isso que nós temos. O que a gente precisa, como povo brasileiro, é pressionar os poderes públicos para que esse governo ele caia, porque não existiu até agora na história brasileira algo tão daninho, tão nefasto, tão macabro no poder da presidência da República. Nós temos que tirar esses caras imediatamente, questionar se o próximo secretário é bom ou melhor, discutir sexo dos anjos. Nós temos que derrubar esse governo o mais rápido. Lobão, aqui é o Cássio Zeyman falando. A gente sabe que durante essa pandemia a classe artística foi muito afetada, como a paralisação de produções de filmes, de novelas, o fechamento de cinemas, de teatros, também de shows. Mas eu gostaria de saber qual o impacto realmente na cultura, com esse troca-troca na pasta, em que ninguém consegue se fixar ou levar adiante só as políticas para o setor. Como é que você vê esse atual cenário em que agora não temos ninguém na Funarte e também ninguém na Secretaria Especial? Olha, Cássio, acontece muito semelhante ao desgoverno na cultura, como acontece na saúde, né? Você vê, a saúde está vacante, tem um milico ali contratando militares que ninguém conhece de saúde, e nós temos tendo recorde de mortes a cada dia, isso é um absurdo. Na cultura não é diferente, né? Como eu falei, desde o início há uma... tanto é que a própria Regina foi rejeitada pela ala mais ideológica lá, olavistas, olavetes, né? E esses caras, eles querem acabar com a cultura, porque eles associam qualquer tipo de cultura que não seja a que eles interpretam como cultura, como coisa de comunista, como coisa do Jorge Soros, aquelas coisas malucas que eles querem. E aí você vê, nós estamos vendo uma teocracia, porque eles colocam Nancini, um cara lá evangélico, botam outro cara terraplanista. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente patética, né? Patética, e altamente destrutiva. Então, eles têm essa coisa de destruir, né? Você vê pelas reações, desde a morte do João Gilberto, que deveria se decretar um luto nacional, tem o Pelé, tem o Ayrton Senna, tem o João Gilberto, né? O Aldir Blanc é a mesma coisa, o Moraes Moreira é a mesma coisa, o Rubem Fonseca é a mesma coisa, e tantos outros. Então, você vê esse desdém, esse escárnio, essa humilhação pelo que a cultura está passando, e é exatamente essa sensação que nós temos, que o Bolsonaro ele governa por uma minoria, e cada vez se torna uma minoria mais ainda renhida, né? De 30 a 27, 25, oscila esse caldo eleitoral do Bolsonaro, e é só para essas pessoas. E essa loucura que nós estamos vivendo, essa teocracia, né, esse anticientificismo, e nós estamos vivendo uma idade de trevas, uma coisa horrorosa. Eu acredito, pelo menos os meus 62 anos de vida, eu nunca vi nada tão absurdo, tão dantesco, tão daninho, tão cruel, tão sádico e tão destrutivo como o governo Bolsonaro. Lobão, boa tarde. Daniel Adjuto aqui de Brasília. O Mário Frias tem defendido na entrevista e em conversas também que é preciso adequar a pauta da cultura ao governo Jair Bolsonaro. A ideia dele é mostrar que na cultura é possível fazer aquilo que os eleitores, em sua maioria, que escolheram Jair Bolsonaro, pediram nas urnas.
Nesse sentido, é possível ter uma pauta cultural aliada ao que defende a linha ideológica do governo Jair Bolsonaro? Isso é puro fascismo, né? Num sistema democrático, você não governa para quem você votou, quem te elegeu. Você governa para o Brasil inteiro. A cultura é um órgão vivo, orgânico, que você não pode direcionar, você não pode compartimentar, nem reduzir, nem direcionar. Você tem que simplesmente albergar, né? A Secretaria de Cultura, assim, existe isso, existe aquilo. Existe teatro, existe cinema, existe teatro sendo feito daquela maneira, existe a música, o cinema feito daquela maneira. Deixa os artistas têm que ter a liberdade para poder. Você não pode ficar com uma pauta do governo, né? É coisa de imbecil, né? É uma coisa de fascista, né? De você fazer um molde, estabelecer um molde para que os artistas, para poder sobreviver e para poder produzir, tenha que ter um trilho, um corrimão. A cultura justamente é para desfazer trilhos e corrimões e justamente acrescentar uma transcendência do conhecimento da alma humana, do espírito humano, da mente humana. Não é para se tornar subserviente a tecnocratas, a burocratas tacanhas, cretinos, que vão querer segurar, reter e reduzir a produção cultural. Isso é um absurdo, né? Mais um outro absurdo é uma coisa também no Ministério da Saúde, você querer decretar, né, o fim de uma pandemia por decreto. Não existe mais, agora acabou. Sabe, é coisa insana, doente, né? Nós estamos vivendo esse momento terrível, é muito doente. A cultura tem que ser respeitada do jeito que ela é, a cultura popular, a cultura erudita. Você não pode ter um plano, uma agenda cultural, o governo não pode fazer isso. O governo tem que respeitar o que os artistas produzem em todas as áreas que os artistas fazem, seja arte plástica, seja no teatro, na escultura, no cinema, na música, etc. Ninguém pode pensar em manipular ideologicamente, nem como agenda, de que seja lá o que for. O governo não tem esse direito e não conseguirá fazer isso de jeito nenhum. Lobão, aproveitando um pouco dessa resposta que você deu, talvez seja até a continuidade dela, se você pudesse conversar com o novo ministro, o novo secretário de Cultura, que conselho você daria para ele? Onde ele deveria atacar numa primeira frente agora? Imagina, um cara que aceita ser secretário de Cultura do governo desse, ele tem que ser mandado às favas, né? Ele já é natimorto. A Regina Duarte, quando aceitou, ela morreu assim, na hora em que ela se aceitou. Esse governo não é uma pulsão de morte. Você ser cúmplice num governo que atenta com crimes contra a humanidade, você não tem que dar pergunta, você tem que ter diálogo com ninguém que faça parte desse governo, né? Se algum candidato a ser ministro da Cultura, não secretário de Cultura, ele tem mais é que plantar macaco, plantar minhoca no asfalto. Essa pessoa não tem que ter credibilidade nem respeito da classe artística nem do povo brasileiro. Esse cara é um cúmplice de genocídio. Qualquer pessoa que está lá, seja na área da economia, da saúde, da cultura, está nesse governo, é cúmplice, tem as mãos manchadas de sangue. Eu não quero saber de qualquer pessoa que se enamore por qualquer tipo de cargo num governo como esse. Bom, a gente conversou então com o músico e escritor Lobão. Lobão, muito obrigada por mais uma vez ceder uma parte da sua tarde aqui para comentar e dar o seu ponto de vista também de um conservador sobre a situação do Brasil, a situação da cultura do Brasil. Muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês. Uma boa tarde para todos. Força e saúde. Vamos nessa.